o que é arrependimento? Você sabe o que é remorso? Você sabe o que é conversão? Isso mesmo. Hoje o nosso assunto é a conversão dos pecadores. Meus irmãos, é com muito prazer que estamos aqui para essa grande final dessa matéria. Todo mês de agosto estudamos soteriologia, doutrina da salvação. E hoje estaremos encerrando. E eu já quero abrir para você aqui. Falamos sobre os calvinistas e os arminianos. Hoje vamos entender sobre essa conversão de forma profunda e teológica. Te convido a ficar até o final dessa aula, porque aqui tem um ponto onde vamos equilibrar os arminianos e os calvinistas. Fica até o final para você aprender. Bom, já iniciando a nossa aula, soteriologia, doutrina da salvação, a conversão dos pecadores, vejamos. O que é a conversão? Conversão é mudança de direção, abandonar o caminho do pecado e voltar-se para Deus. Isso é conversão. Então, se não tiver abandono e se não voltar para Deus, não teve uma conversão. Tem gente só voltando para Deus, mas não abandonou o pecado. A verdadeira conversão não é você levantar a mão, é você abandonar o pecado. Então esse é o nosso assunto da aula de hoje. Conversão é abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente, coração e atitude. Então, reconhecer o pecado, abandoná-lo e voltar-se para Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Atos capítulo 3 e o versículo 19. Portanto, o arrependimento é mudança de mente, de coração e atitude. Remorso. O que é o remorso, meus irmãos? O remorso é tristeza e culpa pelo erro cometido. A pessoa pode sentir-se mal, mas não necessariamente muda de vida. Isso aqui é remorso. Arrependimento, você volta e começa de novo. Reconhece o pecado, volta e começa de novo. O remorso é a tristeza e culpa pelo erro cometido. A pessoa pode sentir-se mal, mas não necessariamente muda de vida. Continua do mesmo jeito. Continua, mas tem aquela tristeza. Sabe aquela culpa que tem. Reconhece o erro, mas não toma atitude. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Foi o que aconteceu com Judas e a gente vai aprender nessa aula. A diferença principal, remorso. Remorso é assim, eu fiz errado, estou sofrendo, isso aqui é remorso. Agora o arrependimento, eu fiz errado, reconheço o meu pecado e quero mudar. Isso é arrependimento, querer mudar. Conversão, eu me voltei para Deus e passei a viver uma nova vida, em uma nova direção. Porque se não existe mudança de vida, se não existe nova vida, se não existe novo nascimento, pode ter acontecido tudo, menos a conversão. A conversão, ela exige mudança de vida. Exige. Tem muita gente que até está na igreja, vivendo com remorso. Eu fiz errado, eu reconheço que estou errado, eu estou sofrendo até hoje, mas nunca tomou uma atitude. A partir do momento que você se arrepende verdadeiramente, você toma uma atitude, eu fiz errado, reconheço meu pecado e quero mudar. Quero mudar. Aí a graça do Senhor te alcança e te ajuda. Te ajuda. E aí vem a conversão. A conversão, voltar-se para Deus e viver uma nova vida para a glória de Deus. Continuando a nossa aula, o remorso olha para a culpa, arrependimento, ele volta-se para Deus. Conversão produz uma nova vida, uma nova direção. Então, primeiro ponto, o remorso olha para a culpa.
O arrependimento volta-se para Deus. A conversão produz uma nova vida, uma nova direção em Deus. Agora, a predestinação, minhas irmãs, atenção nesse ponto, a predestinação e livre-arbítrio. Vamos ver agora o equilíbrio bíblico. Vamos ver o equilíbrio. Não estamos aqui julgando os arminianos e julgando o calvinista. Não defendemos nada aqui. O que a gente defende é o que Jesus Cristo diz. Porque Jesus Cristo, ele deu para o homem o livre-arbítrio. Isso é certo. Isso é certo. Agora, como é que eu acredito na predestinação? Eu acredito. Vamos ficar até o final dessa aula para você entender. Eu acredito na predestinação e vou explicar como é que eu acredito. Primeiro, os calvinistas, eles acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Deus chama, salva e envia. E o ponto deles aqui, o ponto de partida, é soberania de Deus. Eles dizem que Deus predestinou. É a soberania de Deus. Deus escolheu e ponto. Nós acreditamos no Deus soberano, na soberania de Deus. Mas a gente acreditamos na responsabilidade do homem, o livre-arbítrio. Então vejamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30 e Romanos capítulo 9, versículo 11. Você vai ver esse equilíbrio. Aqui entendemos que entra a graça preveniente. O que é a graça preveniente? Deus alcança todos, que é o que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Deus alcança todos, Deus quer salvar todos. A graça preveniente é a primeira manifestação da graça. A graça é uma só, mas tem 5 manifestações e eu vou apresentar. A primeira manifestação da graça foi quando o homem estava morto nos seus delitos e pecados. Então a primeira manifestação é Deus dando a capacidade para o homem responder à salvação. Então Deus chama todos e dá capacidade para o homem. Aí aqui entra os arminianismos, que acreditamos no livre-arbítrio, a liberdade de escolha. O homem responde ao chamado. Então o ponto de partida é a responsabilidade. Então aqui acreditamos na soberania de Deus, sim, Deus é soberano. Mas aqui entendemos que a graça preveniente chegou primeiro na vida desse homem que estava morto, que não tinha nem condições de responder à salvação. Então, primeiro vem a graça preveniente, Deus dando capacidade para o homem. Segundo, a manifestação da graça salvadora, o homem agora, que já tem isso aqui que o Senhor deu para ele a consciência, ele vai responder se ele quer ou não a salvação. Deus não obriga e nem condena uma pessoa sem antes dar oportunidade para eles. Então, o ponto de equilíbrio é que Deus, ele é realmente soberano. Acreditamos na predestinação. Vou explicar como é que acreditamos na predestinação. Daqui a pouco vamos explicar como acreditamos na predestinação. Então, já entendendo isso aqui, que acreditamos na responsabilidade, partimos para o caminho da salvação e o desvio de uma jornada teológica. Aqui, primeiro ponto. Primeiro passo pela salvação. O homem, esse homem aqui, ele já nasce morto nos seus pecados, delitos e pecados. Esse homem aceitou Jesus. Quando ele aceita Jesus, ele precisa mudar de vida. A conversão, ela é a gente reconhecer o pecado, abandonar, deixar e voltar. Mas o que é que acontece aqui? O que é pecado? Hamartia, errar o alvo. Já estudamos isso na matéria de hamartiologia, errar o alvo. O ser humano erra o alvo, aí tem um desvio. O ser humano, ao invés de ele ir para cá, perdão, adoção, santificação e justificação, ele erra o caminho, erra o alvo, se desvia. Aí agora esse desvio vem pecado, iniquidade e quebra de aliança. Então, o final disso aqui é a perdição, o destino dele. E esse aqui, que segue esse caminho, é uma vida com Deus. Então, o arrependimento, a conversão, quando ela chega aqui, a conversão, o homem que está caminhando aqui, ó, no pecado, está caminhando aqui, ele reconhece que está aqui, o que é que ele faz? Ele volta. Volta e começa de novo daqui. Aí agora segue aqui.
Então a conversão é você ir seguindo, reconhece que está pecando, aí volta e começa de novo. Isso é conversão. Agora aqui vejamos os 3 julgamentos divinos. Estudo teológico completo. Primeiro ponto. Vamos ver os 3 julgamentos. O primeiro julgamento é o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo, a cronologia é após o arrebatamento da igreja. Então, depois do arrebatamento da igreja, acontece esse tribunal de Cristo. Indivíduos, apenas os salvos. Esse primeiro tribunal de Cristo, é para os salvos. Isso mesmo. E o propósito? O propósito é recompensa, galardão das obras. A referência está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Isso mesmo. Agora vamos para o segundo julgamento. O segundo julgamento é o julgamento das nações. Isso aqui vai acontecer depois da grande tribulação. Então, depois da grande tribulação, vai acontecer o julgamento das nações. Quem vai participar? Os sobreviventes da grande tribulação. Irmã, e vai ter salvação na grande tribulação? Vai. Agora que vai ser muito difícil. Se hoje com o Espírito Santo de Deus já está difícil do jeito que está, imagine sem o Espírito Santo de Deus. Então vai ter salvação na grande tribulação? Vai. Mas vai ser difícil. Difícil. E o propósito desse segundo julgamento das nações é decidir a entrada no reino milenar. Por quê? Porque Cristo vai reinar 1000 anos com a sua igreja. E esses 1000 anos, Satanás já está preso. Isso mesmo, preso. Então, esse segundo julgamento das nações é para decidir a entrada do reino milenar. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 33. O último julgamento divino vai ser o juízo final. Esse aqui é o grande trono branco. Vai acontecer logo depois, após o último levante do diabo. Porque ele vai ser solto, vai atormentar por um período de tempo. E aqui, o que vai acontecer depois disso? Todos os mortos ímpios e os anjos caídos, demônio, eles vão agora para a condenação definitiva, pena eterna. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Meus irmãos, Deus não fez o Geena, que é o inferno. Deus, ele não faz o Geena para o ser humano. O inferno foi feito para o anticristo, os falsos profetas e todos aqueles que vão com ele, com os seus próprios pés. Por quê? Porque Deus não fez o ser humano para ir para lá, não. Deus quer salvar todos. A graça alcança todos. Mas se eu não quero, eu tenho livre-arbítrio. Então eu vou caminhando sozinha para ser agora vizinha de apartamento de Satanás, a besta, os falsos profetas, lá no Geena, no lago de fogo. Porque Deus me colocou lá? Não, minhas escolhas. Eu escolhi fazer o que eu queria. Eu escolhi andar pelos caminhos que eu queria. Então, Deus me deu o livre-arbítrio de escolher. Eu posso escolher. E agora, eu estou caminhando para esse lugar. Agora, informação importante. No Sheol, que é o lugar dos mortos, que já estudamos isso em angelologia, antropologia, ramartiologia. O lugar dos mortos, que é Sheol Hades, lá está aqueles que morreram sem Cristo. Os que morreram com Cristo estão no paraíso. Foi Jesus que disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois do Calvário, houve uma mudança no Sheol Hades. Antes do Calvário, todos que morriam iam para esse lugar dos mortos chamado Sheol Hades. Que aí Abraão ficava de um lado com Lázaro, e o rico ficava num lugar de chama, num lugar ardendo em fogo. Então eles eram vizinhos. Depois da morte de Cristo, Jesus ele levou cativo o cativeiro
E lá na cruz do Calvário ele disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então depois da cruz do Calvário houve uma mudança no lugar dos mortos. Quem está lá no Sheol Hades até hoje é todos que morrem sem Deus. Mas os que morrem com Deus, hoje mesmo estarás no paraíso. Agora o inferno, o Geena, hoje nesse momento, o inferno, Geena, o lago de fogo, esse lago de fogo que eu estou falando aqui agora para o juízo final, não tem ninguém lá, ninguém inaugurou. Porque Deus não fez o Geena para o ser humano, ele fez para o anticristo, os falsos profetas e Satanás. Agora o ser humano ele vai com seus próprios pés, por ser desobediente, estão em um lugar esperando. E agora nesse juízo final aqui, aí está dizendo todos os mortos ímpios que não quiseram nada com Jesus, os anjos caídos, demônios, junto com os falsos profetas, Satanás, vai estar tudo no lago de fogo. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Então, resumindo aqui, Deus não fez esse lugar para o ser humano. O ser humano vai porque faz escolha. Porque Deus ele quer salvar todos, mas ele não obriga, não força. Agora vejamos o arrependimento e remorso. Exemplo bíblico. Davi ele se arrependeu, ele teve um arrependimento verdadeiro. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Davi reconheceu: pequei contra o Senhor. Lá em Salmo 51, do 1 ao 4, e 10 e 17, você vai ver isso. Davi pecou com Batseba e Urias. Quando foi confrontado pelo profeta Natan, ele reconheceu seu pecado, humilhou-se diante do Senhor. E aqui, ele reconhece. Então, Davi, ele buscou restauração no Senhor. E o que levou ao arrependimento? A confrontação com a palavra de Deus e a convicção do pecado. Então, ele aqui reconhece que tem o pecado. Então, aqui podemos ver o verdadeiro arrependimento. Agora, Arão, ele vai apresentar um remorso ou um arrependimento sem plena firmeza. Vejamos. Êxodo capítulo 32, versículo 21 ao 24. Arão participou da situação do bezerro de ouro. Quando Moisés confrontou ele, ele apresentou uma justificativa e tentou explicar o acontecimento, o que tinha acontecido. Então, quando a pessoa quer justificar algo, não reconhece que errou. E Arão, aqui ele reconheceu a gravidade da situação, mas o texto não apresenta a sua reação da mesma forma que apresenta ao arrependimento profundo de Davi. Davi diz: pequei, errei. Já que em Arão você não vê ele justificando o erro. O que levou a isso? A pressão do povo e o medo de enfrentar a situação. Então, existe diferença entre arrependimento verdadeiro e remorso. Então, hora de analisar para saber se estamos tendo um verdadeiro arrependimento. O arrependimento reconhece e volta. Reconhece e quer mudar. O remorso reconhece que está errado, mas não faz nada. Outro exemplo, Pedro. Pedro, ele teve um verdadeiro arrependimento e restauração. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 22, dos 61 e 62. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando o Senhor olhou para ele, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Depois, Jesus o restaurou. João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Pedro não ficou apenas na tristeza. Ele foi restaurado por Cristo e voltou ao serviço. O que levou ao arrependimento? A confrontação com a sua própria queda, a palavra de Jesus e o amor restaurador de Cristo. Então aqui, Pedro, ele erra. Jesus disse: antes que o galo cante, tu me nega 3 vezes. Não é antes que o galo cante 3 vezes, não. O galo canta uma vez e ele nega 3 vezes. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então o que aconteceu é que ele negou, mas ele reconheceu e ele foi restaurado. Diferente de Judas, porque o arrependimento reconhece e muda.
muda. E a gente vê Pedro trabalhando. Já Judas, ele teve remorso, ele não se arrependeu do que fez. Atenção, arrependimento volta e faz diferente. O remorso não volta, continua e leva à morte. Então Judas, ele reconhece que errou. Vejamos lá em Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5. Judas sentiu remorso depois de entregar Jesus. Ele reconheceu, pequei traindo sangue inocente. Porém, seu remorso não conduziu de volta a Cristo para buscar perdão e restauração. O que levou ao remorso? A consciência da gravidade do seu ato e da consequência da sua traição. Então, remorso produziu culpa, mas não restauração. Então, ele seguiu em frente com o remorso e se matou. Já o Pedro errou também, mas ele se arrependeu e ele voltou ao serviço com o Senhor. Davi, ele pecou, foi confrontado, reconheceu, confessou, buscou restauração, arrependimento. Então, Arão, ele pecou, foi confrontado, tentou justificar-se. Não é um exemplo claro de arrependimento profundo. Judas pecou, sentiu culpa, reconheceu o erro, não buscou restauração em Cristo. Isso é remorso. Pedro pecou, chorou amargamente, foi restaurado por Jesus, voltou ao serviço. Isso é arrependimento. Frase chave. Remorso produz culpa, o arrependimento produz mudança e a graça de Deus produz restauração. Louvado seja Deus. Agora chegamos aqui para entender um pouco sobre a conversão. Lembra que eu falei para você que acreditamos na predestinação e vou explicar sobre a predestinação? Vamos ver com mais profundidade. Primeiro aqui, já encerrando, soteriologia, doutrina da salvação. O pecado separa o homem de Deus e revela a necessidade da salvação. Graça, Deus oferece salvação gratuitamente ao pecador. Cristo é o único fundamento da salvação. Arrependimento, abandono do pecado e retorno para Deus. Fé, confiança e entrega a Cristo. E conversão, mudança de direção e de vida. Regeneração, novo nascimento produzido pelo Espírito Santo. Justificação, Deus declara o pecador justo mediante a fé em Cristo. Deus declara o pecador justo mediante a fé em Cristo. Adoção, o salvo passa a fazer parte da família de Deus. É coisa linda. Santificação, processo contínuo de transformação e crescimento espiritual. Perseverança, permanecer firme em Cristo. Glorificação, consumação final da salvação. Isso é conversão. Eis-me aqui. Agora eu vou falar sobre as 5 manifestações da graça, para poder entender sobre a predestinação. Atenção, eu acredito na predestinação e vou explicar como é que devemos acreditar na predestinação. A graça, ela é uma só, mas eu coloquei as 5 manifestações da graça. A primeira manifestação da graça, ela foi exatamente quando o ser humano não conseguia nem responder à salvação. Já estudamos na matéria de hamartiologia que o homem já nasce morto. E o morto não tem capacidade de responder. Então, o que foi que Deus fez? Entrou na vida do homem por meio da graça preveniente. A primeira manifestação da graça de Deus com o ser humano foi na graça preveniente, que é isso aqui. Deus toma iniciativa de chamar, despertar e preparar o coração do pecador para ouvir o Evangelho. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, se o Pai não me enviar, ou se o Pai não trouxer. Então, essa graça preveniente, a primeira manifestação, é dando para o homem a capacidade dele responder a esse chamado, que é a manifestação da graça número 2, que é a graça salvadora. Essa graça salvadora, a manifestação da graça aqui como salvadora, conduz o pecador ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, trazendo salvação e vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, já entendendo aqui, sem a graça de Deus, o ser humano não conseguia nem responder à salvação, porque estava morto. Morto não fala. Mas a graça de Deus aconteceu a primeira manifestação preveniente, que é dando capacidade para esse morto responder se quer ou não a salvação que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Terceira manifestação da graça, graça justificadora. Deus declara o pecador justo perante ele, não por suas obras, mas pelo sacrifício de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui está a terceira manifestação da graça de Deus. A quarta manifestação da graça de Deus capacita o crente a viver uma vida transformada, separada do pecado e dedicada a Deus. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. A graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. A graça alcança todos. Quinta e última manifestação da graça, a graça sustentadora. Fortalece o crente nas fraquezas, lutas e sofrimentos, garantindo que ele permaneça firme até o fim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, já para a gente continuar com o nosso assunto, os arminianos e os calvinistas, para você entender que eu também acredito na predestinação, mas vou explicar como é que devemos acreditar. É o equilíbrio teológico que eu vou passar agora. Para poder entender aqui sobre a predestinação, vamos para essa primeira manifestação da graça. A primeira manifestação da graça é chamada de graça preveniente. O homem estava morto, não conseguia nem responder. A graça do Senhor capacita ele para ele responder. Depois que ele está capacitado, agora vem a segunda manifestação, a graça salvadora. Está aqui. Tu quer ser salvo? Ele vai responder. Se quer, muda de vida. Se não quer, continua como está, mas o Senhor deu a oportunidade para ele. Mas a esses que chamou, a quem ele chamou, ele vai justificando. Olha aqui, Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Deus primeiro ele chama, e aos que ele chamou, ele vai justificar, ele vai santificar. Tudo isso é o processo de Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Então, a primeira manifestação é a graça preveniente. Deus dá capacidade para o homem responder à salvação. Segundo, a salvação está aqui. Você tem capacidade agora. Você quer muda de vida. Terceira, Deus agora justifica esse homem. Justifica esse homem. Quarta, santificadora. Deus diz ser santo, porque o Senhor sou santo. Então aqui Deus ele vai entrar com a graça santificadora. E a última é a graça sustentadora. Deus sustenta aqueles que ele chama. Mas isso aqui, primeiro dá capacidade, depois é a salvação. Aceitou. Então entra aqui, vem para cá, para um corpo espiritual. Aí agora eu vou lhe justificar, lhe santificar e vou lhe sustentar. Então tudo isso é para aqueles que aceitou a salvação, porque Deus não obriga. Vejamos agora a salvação. Olha para essa imagem. Essa imagem é uma imagem muito forte. Uma pessoa está morrendo afogada. É assim o ser humano sem Deus. Morrendo, seus delitos e pecados. Como é que eu acredito na predestinação? Equilíbrio teológico. Esse homem está morrendo nos seus delitos e pecados. Veja aqui a imagem. Fundo do mar, sem jeito. O pecado. E agora vem um socorro para esse homem. Veja aqui, ó. No fundo do mar, sozinho, sem ninguém, no meio do mar, morrendo. Morrendo, aqui vai morrer. Vai morrer se não chegar logo o socorro. Mas vem o socorro. Esse barco aqui, ele tem um destino. Ele tem um destino. Ele não está aí para ficar aí, ele tem um destino. E ele foi predestinado a chegar lá. Agora esse homem que está aqui, vai ouvir dentro do barco. Ei, sobe aqui, eu tenho a salvação, você quer? Quero, sobe. Então esse homem que está morrendo subiu no barco e agora ele está no barco que foi predestinado, está do outro lado.
então ele vai estar lá, porque ele está dentro do barco. Mas se ele pular do barco, ele não vai chegar lá, porque o que está predestinado é o barco. Vou explicar. Eu acredito na predestinação. Deus, ele predestinou a igreja em estar com Cristo. Ele mesmo diz sobre essa pedra, que era Cristo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então, o que foi predestinado? A igreja. O corpo de Cristo, ele é formado por vários membros, de vários lugares, para formar esse corpo espiritual. E assim, ir morar no céu, porque já foi predestinado a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, estar com Cristo. Mas eu só vou estar lá, eu acredito na predestinação sim, eu vou estar lá, porque eu vou estar injetado nesse corpo espiritual. Então eu vou estar lá. Por isso acreditamos na predestinação dessa forma, meus irmãos. Então Deus manda o socorro, que foi Jesus. Agora a salvação está nele, na pessoa de Jesus Cristo. Então se você estiver nele, no corpo de Cristo, você sim vai estar lá, porque você está no corpo de Cristo, na igreja que foi predestinada em estar com Cristo naquele grande dia. Meus irmãos, e aqui encerramos a nossa matéria de soteriologia, doutrina da salvação. Já agradecendo a vocês por ter ficado durante todo esse mês e com meu coração cheio de alegria, porque aqui aprendemos muito sobre a salvação. E o mês que vem, a nossa próxima matéria do mês de setembro é Antigo Testamento. Vamos aprender tudo sobre o Antigo Testamento. Aqui já estamos agradecendo a Deus. Vou estar